Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Amém! Gente, para quem me segue, sabe que eu estou muito feliz. Hoje estamos aqui no Shake da Ponte. Quem não sabe, eu venho aqui todos os dias. É um privilégio estar aqui gravando. Quero agradecer o Luiz e a Tati por ceder o espaço. E hoje eu estou muito feliz também, porque eu estou aqui com a psicóloga Ana Caroline. Ela faz parte do Projeto Compaixão. E hoje a gente vai poder ter o privilégio de ouvi-la, né? Talvez não muito, porque ela, né? Ai, gente. Mas então, hoje a gente vai falar sobre autoestima. E por muitas vezes a gente ouve, né? Autoestima já vem, autoestima feminina. Uhum. Mas o masculino também sente isso? Os homens também sentem essa falta de autoestima? Sim, porque a autoestima ela faz parte da construção do indivíduo. Então, o modo como tu é amado, o modo como tu foi encorajado, o modo como te criaram vai fazer parte da autoestima. Então, isso vai fazer com que ela tenha uma autoestima muito maior ou muito menor. Sim. Então, depende muito da criação também. A gente está numa era, né, tecnológica, enfim, que a gente sempre conversa, e tem períodos assim que a gente vê que a depressão, a ansiedade, ela está linkada à autoestima também? Sim, porque afeta, né? Uma pessoa com uma depressão, a serotonina, a ocitocina, a dopamina dela ficam mais baixas no cérebro. Consequentemente, a autoestima também ela vai ficar baixa. Tende a baixar. E quando a gente vê que tá baixa, assim, a gente vê que as pessoas andam mais cabisbaixas, enfim, e a gente vê que tem, tipo, não sei se você lida com esse tipo de gente, provavelmente sim, né? Tu tá atendendo ali no dia a dia, e às vezes assim, eu tô muito bem, não, tô mal, eu estou bem, estou mal, é igual aquele negócio do Madagascar, né? Sabe? O que você me diz sobre isso? O que acontece com essas pessoas? É um gatilho que vai na mente da pessoa? Ou o que acontece? No sentido de ter ansiedade e depressão, assim? Dependendo do dia? Isso, tipo, por que no dia eu tô super bem, no outro dia, tipo, tô mal? Ou esse vitimismo, essa autocomiseração acontece? É linkada essa autoimagem da pessoa, essa insegurança da pessoa que ela sente? Porque assim, é aquilo que a gente tinha falado, né? A depressão e a ansiedade, elas afetam no humor. Seja um transtorno até de síndrome do pânico, sabe? Então, o transtorno de síndrome do pânico, ele é justamente isso. Às vezes a pessoa está bem, daqui a pouco ela está mal. Quando ela se sente mal, por exemplo, dando o exemplo de transtorno, né? Quando ela está mal, ela não vai se sentir bem consigo depois de uma crise. Ela vai se sentir incapaz, ela vai se sentir desprotegida, ela não vai se sentir autossuficiente, sabe? Então, isso afeta, assim, a autoestima da pessoa também. É muito forte, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Muitas vezes eu me olhava no espelho e, cara, eu não me reconhecia, não sei te explicar o porquê isso acontecia, mas eu me olhava e eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de se encarar. Uhum. Por que isso acontece? Ou o que causa, né? Explica aí. Então, o modo como tu encara a vida, por exemplo. Eu vou falar sobre os 5 passos de autoestima, acho que vai ajudar mais ou menos a entender. O primeiro passo de uma autoestima, para ter uma autoestima boa, seria identificar que tu é o único responsável pela tua própria felicidade. Entendeu? A partir do momento que tu identifica isso, tu não vai mais encarar a responsabilidade de o meu pai e a minha mãe. Tu vai tirar o peso de responsabilidade das outras pessoas e tu vai colocar a ti mesmo. Porque o modo como tu foi criado não foi uma opção tua. Sim. Então, agora que tu já está criado, então agora é uma opção tua reagir a esse modo como tu vive. Por isso que daí tem tanta gente ainda com essa autocomiseração, né? Tipo, tu confronta a pessoa naquilo que ela está passando, isso. Ela sempre acha terceiros, quartos, quintos, mas nunca ela aceita isso como se fosse ela mesma, né? Uhum. Não toma essa decisão. Exatamente. E aí o segundo passo seria assim, quais são os hábitos, quais são os meus comportamentos que eu consigo identificar que fazem com que eu me sinta irritada comigo mesma, que eu me sinta triste comigo mesma, que eu não gosto em mim. Então, esse seria um segundo passo. O terceiro passo... Isso, exatamente. Então, é legal fazer até uma lista, sabe? Isso ajuda muito, porque a pessoa vai começar a se ligar nas situações, vai começar a entender quais são os meios que ela vive que tem esses gatilhos de comportamento que ela não gosta, ou hábitos que ela não gosta. O terceiro passo seria exatamente isso, sabe? O que me deixa feliz? O que me deixa feliz comigo mesmo?
O quarto seria assim, ó, o que eu posso fazer para eliminar de vez essas ações que estão me prejudicando. Entendeu? Então, eu identifico que eu sou responsável, eu identifico quais são as ações que me deixam mal, que são péssimos hábitos, eu depois identifico o que me faz feliz, aí para identificar onde eu consigo eliminar isso. O quinto seria o que eu estou colocando como meta na minha vida e eu não estou fazendo. Por que eu estou procrastinando isso? Sim. Então, eu coloco pequenas metas diárias que são alcançáveis, não sonhos impossíveis, entendeu? Por exemplo, eu quero ser rico, tá, beleza, mas... entendeu? Então, é um sonho muito grande, então vamos por metas, sabe? Vamos fazer um pouquinho por dia. Então, seria interessante fazer a curto prazo, planos a curto prazo. Isso, exatamente, metas diárias, sabe? Posso dar um exemplo meu, eu tenho um quadrinho atrás da porta do meu quarto que eu coloco e organizo o que eu tenho que fazer no meu dia. Eu não coloco horários, eu coloco metas pro dia, sabe? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E aí eu consigo realizar aos pouquinhos, eu vou, caminhando aos pouquinhos. E tendo essas conquistas, isso vai, porque daí tu vai elevando a autoestima, porque, eu consegui isso hoje, entendeu? Não fazer uma coisa, tipo assim, nunca faço nada, né? Aí, de repente, coloco milhões de coisas pra fazer e, de repente, me frustro porque não consegui. Isso. Então, e aos poucos, realmente, né? Esse sentimento de incapacidade, ele sai, porque a autoestima, exatamente isso, é o sentimento de eu sou incapaz, entendeu? E aí o sexto passo seria, isso, sabe? Como é que eu posso executar isso? O que está me impedindo de executar todas essas metas, sabe? E aí tu consegue... Os obstáculos que me impedem exatamente. de acontecer. Muito bacana. E concluindo com tudo isso, né? A gente pensa assim, fala uma qualidade sua, parece que a pessoa se trava. Só vem defeito. Por que esses defeitos vêm tão à tona antes da qualidade? Ou por que a qualidade ela fica tão ofuscada pelos defeitos? Exatamente. Quando tu não tem um compromisso contigo mesmo, vou te dar um exemplo. Quando a gente tem um compromisso com uma pessoa e a pessoa ela desmarca ou ela não comparece, tu vai confiar nessa pessoa de novo? Não. Quando tu não tem compromisso contigo mesma, quando tu promete uma coisa pra ti mesma e tu não cumpre, tu vai ter como é que tu vai se ver? Tu vai conseguir confiar em ti mesmo? Mas isso fica no inconsciente? Ou a pessoa é consciente sabendo que ela não confia nela? Porque eu conversando com as pessoas, eu acho que elas acho que não tem essa consciência de, não, eu não sou uma pessoa confiável. Porque eu me prometi pra mim mesma e eu não tô cumprindo nada. Fica no inconsciente? Não chega a ficar no inconsciente. No caso, seria meio que pré-consciente, se fosse para essa ideia. Porque, assim, como que vai ficar no meu consciente? Eu não me sinto capaz. Então, isso já me mostra que eu não tenho comprometimento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não me torna tão incapaz porque eu consigo fazer pequenas coisas no meu dia a dia. Não tenho metas. Então, isso meio que se engana, sabe? Aí a pessoa fica mantendo sempre como é que eu posso dizer, aquele comportamento automático dela. E vai se auto-sabotando de certa maneira, também, né? No dia a dia, tipo, eu não consigo, eu não posso, aquelas palavras. E o que você, queria falar sobre isso também? As palavras têm poder, né? Tem, porque daí o modo como a pessoa se expressa geralmente revela exatamente isso, sabe? Como que ela sente sobre ela mesma. Até a Bíblia fala, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é muito forte, porque às vezes a gente vai se enchendo de, eu não sou capaz, eu não consigo, é difícil, isso, aquilo, só reclamações, coisas no dia a dia. De repente, na hora das ações, o coração fala daquilo, né? As atitudes, as emoções, elas reagem dessa maneira, né? Negativa. Às vezes a gente também atribui a ver só o problema nos outros para não enxergar os nossos, sabe? Eu vou lá tirar seu cisco, mas eu tô com uma trave, né? Gente, é muito forte. Mas hoje eu gostaria de falar também, a gente falou um pouquinho dessa questão psicológica junto com a Ana, né? Ela é psicóloga, ela tem propriedade para falar nisso. Mas eu queria falar à luz da Bíblia, porque abre lá para nós, em Gênesis, Ana. Em Gênesis ele fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vamos lá. E ele disse, então, Gênesis 1, versículo 26. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e os animais que se arrastam pelo chão, enfim. Então Deus criou os seres humanos para ser parecidos com Deus. Olha que, gente, a gente tem essa questão conosco. A gente tem que entender que quando eu olho para o espelho, eu estou olhando para o próprio Deus. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Né? A gente aprende isso. Tu também é cristão, é psicóloga cristã, então sabe disso. Então, quando eu me olho no espelho e estou falando, meu Deus, nossa, que feia, nossa, que isso, nossa, que aquilo, eu estou falando do próprio Deus. Né? Então, quando eu entendo isso, quando eu consigo compreender
isso algo muda no nosso interior, a gente se encontra conosco mesmo, né? A gente falou sobre a reconciliação do homem com o Senhor, falamos na reconciliação minha com o próximo, eu tenho que estar bem com o meu próximo, mas aí entra a questão da identidade, da autoimagem. Eu preciso estar bem comigo mesmo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou em Deus, quem eu como ser humano sou em Deus, para que eu consiga desenvolver minha vida, para que eu consiga encher o meu coração de palavras positivas, não que, tudo vai ser perfeito, né? Minha vida vai ser um mar de rosas. Não é isso, não é que tudo vai dar certo, tudo mais se eu não fizer a minha parte, né? Igual você falou, tem que ter uma aceitação, a identificação do que está acontecendo, para que eu possa mudar. E aí entra a transformação, mas aí é uma escolha nossa, né? Quer dar uma consideração? Não, eu acho que meio que tá tudo ligado, né? Acho que tanto no meio religioso, assim, de certa forma, todo mundo tem que saber o que é e o que não é para poder desenvolver qualquer lado da vida, sabe? Quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, o que eu tenho que melhorar e o que não tenho. Mas também é não enxergar só os defeitos, sabe? Por exemplo, na clínica eu peço sempre para a pessoa ela me dizer 5 qualidades dela. Ali eu já consigo ver se ela tem uma depressão, se ela tem uma autoestima mais baixa, eu consigo ir linkando, entendeu? Eu sempre falo. E a pessoa, geralmente, ela nunca consegue falar. Ela sempre fica travada, assim, ó. Porque eu acho que dá um choque, tipo... Ela fala, não sei que qualidade eu tenho. Ela fica, não sei. Aí ela vai, mas é físico ou é interno? Igual quando eu pergunto, quem é você? Aí você já começa, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou filha de fulano, Não, quem é você? Quem é a Ana? O que você gosta? É isso, a gente vive muito dos rótulos, né? E eu acho que isso também está linkado à autoimagem, tipo, quem eu sou, né? E foi muito bacana, então, conversar com a Ana. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Né? A gente sempre finaliza, né, cantando um pouquinho, né, e expressando tudo isso que a gente falou. Então, que você entenda que você é um espelho, é a imagem do Senhor. Não sei onde você está agora, mas feche seus olhos, sabe? Olhe para dentro de você, saiba que Deus te ama, saiba que Deus criou a imagem e semelhança dele. E não foi por acaso, foi por tanto amor que ele tinha por você. Então, enquanto a Alica, né, maravilhosamente canta aí essa música para nós, eu queria que você fechasse seus olhos e pudesse refletir nesse assunto. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Então, melhor do que viver experiências alheias, tem as suas próprias para contar. E para você ter as suas próprias para contar, então você tem que decidir e agir. Faça, não fique só na teoria, pratique. Amém?